Marielle e Bolsonaro, diferentes assassinos, com o mesmo mandante. Será que estão escondendo o mesmo mandante do assassinato de Marielle? Será que é o mesmo que enviou Adélio? Os dois usaram armas silenciosas. O mesmo mandante para diferentes assassinos. Um magnata dando as cartas, jogando buraco. Inscreva-se e ative o sininho para poder comentar e ficar por dentro do próximo vídeo. Valeu? Vinheta! O mandante, todos querem saber quem é. Mas o mandante pode existir só, desamparado de peças da política? Claro que é o dinheiro. O dinheiro é o poder do mandante que move as coisas. Com o dinheiro ele compra e o que compra bota no bolso, como balinhas para chupar mais tarde. Não menos importantes são as balinhas chupadas. Mas então, quem são essas balinhas? Pode ser que sejam vereadores, deputados, ministros. Claro que sim. Isso é o poder, as balinhas colecionadas e colocadas no bolso do homem do dinheiro. O magnata. Será que a Constituição, antes de ser aprovado, passa pela mão do magnata? Mas quem é o magnata? Será que tem algum político que vocês conhecem que se transformou em poderoso magnata? O magnata é um estrangeiro que criou uma cúpula de magnatas? O Foro de São Paulo seria essa cúpula de magnatas? Por que matar a Marielle? Qual a razão em tentar assassinar o Bolsonaro? Pode ser que a Marielle se deu conta dos esquemões de corrupção do PSOL? Pode ser que ela descobriu tudo e se voltou contra o próprio partido? O que há em comum entre o assassinato de Marielle Franco e o atentado à vida de Jair Bolsonaro? Vocês sabem o que é o escritório do crime? Já ouviram falar nisso? Desde quando existe o escritório do crime? Vou te responder essa. 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. De 2003 a 2011, no governo de Lula, o escritório do crime já existia. Será que foi utilizado nessa época? De 2011 a 2016, foi o governo da presidenta Dilma. O escritório do crime é nome de uma milícia de pistoleiros e matadores de elite que atua na zona oeste do Rio de Janeiro, nascida da exploração imobiliária ilegal em atividades como grilagem, construção, venda e locação ilegal de imóveis. A principal atividade ou era, o assassinato sob encomenda. O grupo era composto por policiais militares, ex-policiais. Atenção agora, só recordando, ok? O escritório do crime foi fundado em 2002, quando o prefeito Celso Daniel foi assassinado. Em 2002, mas foi em São Paulo. Será que tem ligação com o escritório do crime lá do Rio de Janeiro? E se tem ligação, quem em geral é o nosso principal suspeito do assassinato de Celso Daniel? Veja só, Marielle começou a roubar a cena política com a rápida ascensão e claramente atrapalhava o famoso plano de governo do PT, pois a vereadora do PSOL levantava mais altas bandeiras sociais e políticas do que o próprio PT. Marielle também denunciava ex-policiais milicianos por violência e corrupção e a falsificação de certidões e grilagens de terras nas comunidades, terras que poderiam beneficiar a sua gente. Mataram ela por terra de favela? Será que terra de favela vale tanto assim? Mas por quê? Ou será que a Marielle estava brilhando muito mais do que a Gleisi, do que o Lindinho, do que o Lula e o seu poste? Será que ela brilhava mais do que o PT? Ela atrapalhava os negócios e não jogava bola com a turminha e estava nascendo como uma nova estrela, que não era a estrela 13 do PT. Ela era do PSOL, mas já saía da Via Láctea do PSOL também. Será que você me entende? Será que o PT e o PSOL, comandados pelo magnata, tentaram abafar a Marielle e ela não topou? Bolsonaro
também ascendeu meteoricamente, arrebentando o escudo da hegemonia de petistas e dos partidos de esquerda. O Bolsonaro vinha fulminando a imagem da esquerda com denúncias de corrupção petista, a violência embutida pela vitimização social petista e psolista, protegida pelas esquerdas e inclusive partidos de centro. Bolsonaro denuncia também a falência na saúde, na educação e na economia. Assim como Marielle incomodava a alguém, Bolsonaro começou a incomodar muito mais, mesmo antes da Marielle ser assassinada. O Bolsonaro também aguou o famoso plano de governo do PT. Ele também começou a ofuscar as chances do sonho molhado do PT e de se reeleger e manter a hegemonia da cleptocracia. Vamos analisar algumas datas. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018. O Lula é preso em 7 de abril de 2018, um mês depois de Marielle ter sido assassinada. 5 meses depois de Lula ser preso e perder qualquer chances de voltar à política, Adélio tenta matar o Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. Agora, preste muito atenção. No caso da Marielle, não houve flagrante. O atentado deu certo. Houve morte, mas o assassino até agora não havia sido pego. Somente agora conhecemos o assassino. Somente agora ficamos conhecendo os assassinos. No caso do Bolsonaro, o atentado, embora tenha dado certo, não houve morte, mas houve flagrante e aprisionamento do Adélio. E a arma do crime foi encontrada. Nos dois casos, há muitos envolvidos na execução: motoristas, auxiliares, facilitadores e advogados. Mas os executores, Adélio no caso do Bolsonaro e Rony Lessa e Elcio no caso da Marielle, afirmam terem cometido o crime por conta própria, assim como o Adélio. Não houve mandante, eles dizem. Mas como houve o flagrante na pessoa do Adélio, o Adélio tenta colar a história de doente mental para encobrir o mandante, o magnata. Já o Rony Lessa e o Elcio Queiroz não foram pregos em flagrante. E existe uma grande chance também dos advogados conseguirem atenuarem muito as penas dos acusados, porque ainda que a arma tenha sido identificada pela perícia como uma submetralhadora alemã do tipo HK-MP5 de 9mm, mesmo com essa identificação da arma do crime, assim como o carro usado para o assassinato, ambos os acessórios não foram encontrados. A cleptocracia carioca envolve grandes tubarões que sustentam a política brasileira. Você já assistiu House of Cards, inspirada na política brasileira? Dá uma olhada no final do meu vídeo, eu vou deixar lá um link de um vídeo que eu fiz sobre isso. Os poderosos são aqueles que estão por trás dos políticos, são os poderosos magnatas. E veja que a coisa é tão pesada que os próprios executores dos crimes são forçados a assumir a culpa da autoria para não deixar o rastro que leva aos magnatas. A advogada do Ferreirinha, uma das testemunhas chaves do assassinato da vereadora, testemunha essa que se apresentou voluntariamente para corroborar uma história e culpar o Curicica da autoria. Veja só, o Ferreirinha apontou o miliciano, o ex-PM Orlando de Oliveira Araújo, ou Orlando Curicica, e o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, como mandantes do crime. O plantio da história não era bom, não colava, e a advogada acabou por invalidar o testemunho do PM Ferreirinha. A Polícia Federal chamou o repentino aparecimento dessa testemunha da advogada, o tal do policial Ferreirinha, como um aparecimento criativo para criar nuvens de dúvidas na tentativa de apagar as pistas. Vocês percebem o medo nessa confusão toda? O Curicica, ex-policial, sendo coagido a assumir a culpa. O Curicica, que já estava preso por assassinar rivais de outra quadrilha e por estar preso, foi pressionado a assumir a história plantada pelo Ferreirinha. Sabe como é? Tu já tá fudido mesmo, assume aí a culpa e leva uma graninha ainda para ajudar a sua família. Só que não colou. O mandante de mandante é o magnata, é o dono do escritório. Muitas balinhas chupadas no bolso dele. Quando a bala não é boa, ele cospe. Zangão.